O início do projeto envolveu construir e testar uma aeronave de 2 rotores, com cabeças de rotor de helicóptero impressas em 3D para controle. Essas cabeças de rotor eram simples, com cada pá articulada no cubo e alguns movimentos precisos do motor. Elas conseguiram controlar a aeronave e mantê-la no ar, mas ela não voou na primeira tentativa por causa de vibrações na estrutura. Mas isso foi resolvido com uma longarina de asa mais resistente e suportes de motor redesenhados. Então comprei essas lâminas um pouco maiores, que são um pouco mais longas e também totalmente sem marca, na esperança de que elas forneçam mais empuxo. Quando colocarmos a fuselagem, isso vai pesar muito mais. Isso trouxe de volta as vibrações, que parecem ser mais graves do que pensei. Em slow motion, nota-se que pequenas vibrações das lâminas fazem a estrutura flexionar, retornando para a cabeça do rotor e causando movimentos indesejados no passo das lâminas. Ângulos extremos das lâminas causam carga extra no motor, aumentando a vibração até a cabeça do rotor perder sustentação rapidamente. Essas vibrações entortam este tubo de fibra de carbono de 20 mm como espaguete cru, mesmo sendo muito resistente. Posso usar as lâminas antigas, mas se uma pequena mudança nelas já altera tanto o desempenho, imagino o que acontecerá ao colocar a fuselagem. Por isso, projetei um rotor de helicóptero real, com placa oscilante e articulações. Mas enquanto eu desenvolvia isso, recebi um e-mail do designer original desse sistema de rotor com articulação livre. Se você não viu meu vídeo antigo sobre o helicóptero sem placa oscilante, a ideia original foi inventada por um cara chamado Jimmy, como parte de um projeto de pesquisa na Universidade da Pensilvânia, e o controlador de motor dele foi desenvolvido pelo amigo dele, Matt. Desde então, Matt desenvolveu ainda mais esse controlador de motor como parte do seu negócio, Vertic. E ele realmente projetou o próprio sistema de cabeça de rotor com articulação livre, que usa uma única articulação central em vez de uma articulação para cada pá. A vantagem clara disso é, obviamente, que é mais simples ter menos articulações na cabeça do rotor. Mas mais importante para o meu caso específico é que todas as pás estão fixas juntas. Vou mostrar por que isso importa. Imagine a cabeça do rotor com as 3 pás separadas por 120 graus. O centro de massa precisa ficar no centro da cabeça do rotor, garantindo o equilíbrio. Quando o motor quer controlar, ele acelera ou desacelera para adiantar ou atrasar as pás. Em um mundo ideal, a cabeça do rotor deveria permanecer equilibrada, já que todas as pás iriam oscilar na mesma quantidade. Se houver variação no atrito da articulação, ou se uma pá tiver mais arrasto que a outra, elas podem adiantar ou atrasar de formas diferentes, deslocando o centro de massa do eixo de rotação e causando desequilíbrio e vibração. Fixar todas as pás juntas deve eliminar as vibrações que estou tendo. Matt me contou que testou com sucesso uma versão de 3 pás desse cabeçote de rotor, com uma articulação central. Com isso, preciso construir o meu. O cabeçote de rotor possui uma articulação central a 45 graus, fazendo com que, ao acelerar ou desacelerar o motor, a pá alinhada com a articulação mude o ângulo de ataque, enquanto as outras duas sobem ou descem. Parece estranho ao girar, pois uma pá mantém a rotação no plano, enquanto as outras duas parecem girar em planos diferentes. Após a instalação na aeronave, as vibrações sumiram, o que foi muito promissor. No entanto, não parece ter muito controle, então a aeronave só conseguia pairar por um curto período antes de inclinar e cair. Mas então Matt me mostrou outro cabeçote de rotor com a mesma dobradiça central de 45 graus e mais uma horizontal. Isso significa que o cabeçote do rotor pode se inclinar em qualquer direção, similar a uma junta universal. Devido à dobradiça de 45 graus, é possível controlar o empuxo das pás, ajustando a velocidade do motor. Achei fascinante que, com algumas dobradiças no cabeçote do rotor, se consegue vetorizar o empuxo apenas mudando a velocidade do motor. Preciso construir o meu próprio. O design é similar ao anterior, mas com uma dobradiça horizontal extra no centro. Curiosamente, essa direção de pivô funciona pela dobradiça horizontal, mas também pela de 45 graus. Para girar à esquerda ou à direita, as lâminas torcem de lado a lado. Esse movimento invertido controla o direcionamento do empuxo. Quando instalado no motor,
Basta um pequeno pulso para o rotor girar, o que é muito interessante de ver. Com menos vibrações no cabeçote do rotor, removi o suporte de motor grande e voltei a usar a longarina de asa de 14 milímetros para economizar peso. Mas como ele se comporta no ar? Não muito bem. Após muitos ajustes na estabilização do giroscópio, não melhorava. Então pensei, e se eu desligar a estabilização do giroscópio? Minha teoria era que a estabilidade giroscópica do rotor manteria sua posição enquanto a aeronave girasse. Isso está prejudicando a estabilização eletrônica do giroscópio? O fato de essa coisa voar sem estabilização no eixo de inclinação é realmente interessante, e é algo que eu nunca considerei que seria possível. O único problema é que ele depende completamente da posição das pás do rotor para se manter estável. Então, se uma rajada de vento fizer as pás ajustarem seu ângulo, toda a aeronave vai acompanhar. No fim das contas, eu preciso tomar uma decisão. Estamos construindo um estranho veículo de teste com dois rotores ou estamos tentando construir uma maquete em escala do V-22 Osprey? Como o título sugere, você já sabe a resposta. Eu queria manter o sistema de cabeça de rotor com dobradiça livre, mas não é viável aqui. A última cabeça de rotor foi a mais próxima do sucesso. Mas, como é essencialmente um design de vetorização de empuxo, isso pode ser alcançado com um pivô de motor acionado por servo, e um pivô de motor acionado por servo tem a vantagem de poder ser travado na posição durante o voo para frente. Acho que poderia passar mais tempo ajustando essa cabeça de rotor para igualar o desempenho do Match, da Vertic, mas sinto que isso seria cair na falácia do custo irrecuperável. Removi as cabeças de rotor com dobradiça e usei um pivô de motor simples acionado por servo, que inclina cerca de 20 graus para cada lado. Posso usar um servo pequeno com transmissão de 3 para 1 e um servo grande central para girar a longarina da asa. Isso é mais simples eletronicamente e mais leve, pois usa apenas pequenos servos para controlar o voo pairado, eliminando a longarina grossa e um dos grandes servos de inclinação. Quando a aeronave transita para voo à frente, os servos mantêm os motores fixos, funcionando como hélices convencionais. Acho que já está na hora de passarmos para a parte da fuselagem deste projeto, que eu dei uma pequena prévia no último vídeo. O plano é imprimir a fuselagem em 3D, com PLA leve e técnicas de design exclusivas para reduzir peso. Esse material leve expande ao ser impresso em 3D e pesa 40% de uma impressão comum. Mas o problema desse material é que a expansão causada pelo processo de espumação deixa alguns resíduos. Se o bico da impressora levantar da peça, o modelo deve ser projetado para evitar isso, permitindo a impressão sem levantar o bico. Mencionei isso no meu projeto anterior de veículo de decolagem e pouso vertical e fiz um tutorial curto no meu segundo canal, mas isso era para uma asa simples. Como funcionará com uma fuselagem mais complexa? Primeiro, fiz vários esboços no CAD para seguir o perfil do Osprey, o que levou tempo para acertar. Quando combinados, ficam parecidos com o real. Depois, criei outra fuselagem menor, que será importante em breve. Agora posso cortar as nervuras de reforço que manterão a forma da fuselagem. Hoje, isso simularia um preenchimento 3D comum, que ocupa toda a peça, mas aqui basta preencher ao redor da pele externa. Assim, posso usar uma fuselagem menor para remover as nervuras internas, restando apenas o esqueleto. O último passo é remover essas nervuras do modelo sólido da fuselagem, evitando que a impressora levante o bico ao imprimir a peça. Modelando a fuselagem como casca e adicionando nervuras sólidas, a impressora precisaria levantar o bico a cada nova nervura. Se a fuselagem for sólida e recortarmos as nervuras, a impressora desenha cada camada sem levantar o bico, gerando uma peça limpa e leve. Além disso, esta é uma nova versão de PLA leve da Color Fab,
que é capaz de suportar temperaturas mais altas. Como eu já tive asas impressas em 3 dimensões derretendo ao sol antes, felizmente esta é a cor perfeita para o Osprey. Você pode notar que há uma combinação de nervuras grandes e pequenas atravessando o interior da fuselagem. E isso porque eu fiz muitos testes de impressão para descobrir como manter essas peças o mais leves possível, ao mesmo tempo em que mantenho uma carcaça externa resistente. Aqui estão alguns protótipos que imprimi durante o projeto desta coisa, como este, que possui alta densidade de nervuras pequenas, o que mantém a superfície firme, mas também é flexível e dobrável. Este aqui tem menos nervuras maiores, é mais resistente, mas as nervuras não sustentam bem a superfície, que dobra entre elas. Então, este é o design final, onde há uma combinação dos dois. Há alta densidade de nervuras finas para manter a resistência superficial e baixa densidade de nervuras maiores para garantir a resistência geral da fuselagem. Após 4 dias de impressão, finalizei todas as peças e colei usando cola cianoacrilato comum, também conhecida como supercola. Foi complicado porque ela seca rápido. A fuselagem foi projetada para ser colada em 3 partes: o nariz, uma seção do meio e a cauda, que eventualmente serão mantidos juntos com ímãs. Depois, preciso tirar o suporte das asas e motores da estrutura para instalá-los na fuselagem, deslizando os patins de fibra de carbono nos trilhos impressos. Após instalar, corto uma abertura na impressão para montar a asa, já que esse buraco não pôde ser projetado no modelo, já que é necessário imprimir a peça usando o modo vaso. Agora, os fios podem ser reconectados e o suporte das asas e motores remontados na estrutura, acessando pela frente e pela traseira para apertar os parafusos. Depois, deslizei a seção da cauda sobre os patins para testar o encaixe e prendi o nariz. Agora está parecendo mais um modelo em escala real. Tudo o que precisa são alguns ímãs para manter as peças na posição. Depois, imprimi o estabilizador horizontal e o profundor com o mesmo material leve e técnicas para fazer a dobradiça do profundor. Eu optei por cortar pequenas tiras de folha de borracha, que podem ser coladas neste encaixe para impresso. Pensei em imprimir um pivô de dobradiça real em 3D para a da superfície de controle, mas a de borracha é bem mais fácil de fazer, resistente e flexível. Cole o servo do profundor na parte inferior, que ficará oculto na fuselagem. Antes disso, fixe os lemes nas extremidades do estabilizador horizontal. Como você deve ter imaginado, essas peças também foram impressas em 3D e a cauda pode ser colada na fuselagem. Agora é hora de cobrir os suportes dos motores com algumas nacelles de motor em escala. E essas peças são enormes, assim como as reais, o que é ótimo para esconder toda a fiação bagunçada. E elas são fixadas na posição com esses suportes colados, além de alguns ímãs para unir as duas metades, deixando apenas a parte superior do motor e a hélice expostas. Além disso, como o motor gira independentemente da nacelle, durante o voo pairado, a vetorização do empuxo não vai inclinar as nacelles para frente e para trás, o que esperamos manterá a aeronave com aparência fiel à escala. Então, antes de construir a asa, provavelmente é uma boa hora para testar se isso ainda vai pairar com a fuselagem adicionada. As hélices vibraram no início por causa das pás dobradas no transporte, mas logo se endireitaram e a aeronave decolou facilmente. Para ser sincero, estou surpreso com o quão bem isso voa. Ele fica mais estável, com a fuselagem acoplada, pois o peso e a inércia extras amortecem os movimentos. Não ajustei nada desde que coloquei a fuselagem. Poderia melhorar, mas já é um bom começo. Fico feliz por não usar mais os rotores antigos, pois este sistema é mais simples e, ao pairar, quase não dá para notar a inclinação dos rotores, por causa das nacelles do motor paradas. Antes de construir a asa, precisamos de um método para inclinar os motores para a transição, pois estão fixos na posição vertical. Então, removi o suporte fixo da longarina da asa e substituí por um suporte impresso em 3 dimensões, que vai segurar o mecanismo de inclinação. Escolhi usar um sistema de engrenagens operado por servo para essa inclinação, já que é necessário muito torque para inclinar ambos os motores simultaneamente. Essas engrenagens cônicas dão ao servo uma relação de 3:1, permitindo girar 270 graus para inclinar a longarina da asa de horizontal para vertical.
Usei um servo barato da Amazon, feito para carros de controle remoto, que levanta até 20 kg a 1 centímetro de raio. Cerca de 2 Nm de torque, que com a relação de engrenagem chega a 6 Nm. Para o aerofólio, escolhi o NACA 6412 por ter perfil grande para acomodar a longarina da asa. Ele gera alto coeficiente de sustentação antes do stall, o que é importante porque a aeronave está pesada e precisa de máxima sustentação. Depois de impresso em 3 dimensões, posso montar o servo do aileron dentro e colar todas as seções da asa juntas, o que eu ainda não melhorei minhas habilidades de colagem, mas espero limpar um pouco depois. Não quis colar a asa na fuselagem, pois posso precisar acessar o mecanismo de inclinação e os eletrônicos. Fiz uma seção intermediária apoiada sobre a fuselagem. Ao deslizar as seções da asa sobre o spa, a seção intermediária fica fixa e o ângulo da asa é mantido pela fuselagem pressionando em cima. Reinstalei as nacelles dos motores e conferi o funcionamento do mecanismo de inclinação. Agora podemos adicionar os ailerons, que funcionam como profundor, usando tiras de borracha como dobradiça. Hora de ver se ele ainda paira. É preciso bem mais aceleração para pairar com a asa acoplada, pois grande parte do fluxo das hélices é bloqueada pela asa. Por isso, os ailerons ficam totalmente para baixo, diminuindo a área horizontal da asa. Ah, e uma pequena dica: não prenda a facete ou da fuselagem de uma aeronave usando ímãs. Felizmente, eu imaginei que isso poderia ser um problema, então imprimi esses clipes para prender as partes juntas. Pesando pouco mais de 2,2 kg, com 1 metro de envergadura e mais espaços entre os painéis que um Tesla, isso está pronto para um teste de voo. Certo, então hoje é o dia de ver se essa coisa voa ou cai. Não resta mais nada a fazer além de voar com essa coisa. Vou decolar bem rápido e passar para frente, meio para frente, voar bem rápido, só para pegar um pouco de ar debaixo das asas. Ok, nada mal. Agora voa em velocidade de cruzeiro, com bem menos aceleração do que ao pairar. Não quis pairar muito tempo, porque a bateria acaba rápido. Ok, isso é... Está voando com uma aceleração bem menor do que ao pairar, o que é ótimo. Chegando a outra passagem. Incrível. Está bastante suave. Farei mais uma curva e depois vamos trazê-lo para pousar. Uau! Não acredito que isso está voando. Vou colocar os flaps totalmente para baixo agora e depois modo de transição total. Então, agora está no modo de voo pairado. Ok, não. Isso não é bom, certo? Então, basicamente o que aconteceu é que quando eu coloco de volta no modo pairado, como os motores se deslocam muito para trás, ele de repente fica extremamente pesado na cauda. Quando está assim, veja os motores à frente, espere, modo de transição parcial, então eles ficam ali. Quando coloco no modo pairado, a cauda fica bem mais pesada, pois o centro de massa vai para trás. Troquei a bateria, pronto para o segundo teste. Vamos tentar voar para a frente. Transição para voo à frente. Flaps meio abertos. Ganhou bastante altitude. Vou fazer a transição agora. Ok, ele não gostou disso. Uau, ok. Isso deve ser muito difícil de ver na GoPro. Mesmo com o acelerador no máximo, ele não subia. Ok, estamos realmente muito altos. Prepare-se para a transição em 3, 2, 1.
Está voando. Não, não gostou disso. É. Não gostou nem um pouco disso. Certo, vamos trazê-lo para pousar. Vamos tentar não deixá-lo pesado na cauda de novo. Vou tentar diminuir a velocidade assim, flaps totalmente abaixados e, no último segundo, não, não. Ó. Ok, isso é. Essa volta para o modo pairado está horrível e não sei como resolver. Ele simplesmente inclina para cima instantaneamente quando o centro de massa volta. Fiz mais voos de teste com baterias extras, mas ele só voava bem no modo de transição parcial. Acho que isso ocorre porque ele tem velocidade para aliviar os motores, mas usá-los para gerar sustentação permite voar em velocidade controlável. O deslocamento do centro de massa devido à inclinação dos motores ainda dificulta a transição entre voo pairado e voo para frente, pois, quando os motores estão na posição horizontal, a aeronave fica extremamente pesada na dianteira. Uma solução seria adicionar contrapeso às cápsulas dos motores para equilibrar o peso, mas isso já é pesado o suficiente. Então, acho que uma solução melhor seria projetar um sistema de deslocamento de peso que deslize a bateria para frente e para trás, dependendo da posição dos motores. Quero incluir mais detalhes realistas no projeto, como janelas e talvez o trem de pouso. Mas, por enquanto, acho que vou manter este como um modelo para dirigir minha oficina e aproveitar voar com o meu VTOL de alto desempenho que já construí.